boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai conversar sobre os crimes contra a honra, né? Sobre a calúnia, a difamação e a injúria. E vai ser uma aula um pouco mais longa, tá? Porque eu vou falar, além da introdução, eu vou falar desses três crimes, né? Calúnia, difamação e injúria, e também da parte das disposições comuns relativas aos crimes contra a honra. Então essa aula vai equivaler ao que seriam 2 dias da nossa aula normal em sala, tá? Então o conteúdo, primeiro considerações iniciais aos crimes contra a honra, depois eu vou falar do crime de calúnia, depois, em seguida, sobre o crime de difamação, por fim, sobre o crime de injúria, e daí eu finalizo a aula falando sobre as disposições gerais relativas aos crimes contra a honra. Então, primeiro, considerações iniciais sobre os crimes contra a honra. A honra, né, é um bem jurídico, é um bem constitucionalmente protegido, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material e moral decorrente da sua violação. Então a honra é um bem constitucionalmente protegido, né? A Constituição, no artigo 5º, inciso 10, protege a honra das pessoas. E a doutrina, na área penal, né, costuma dividir a honra em dois aspectos. Um aspecto objetivo e um outro aspecto, que é o aspecto subjetivo. Sob enfoque objetivo, que dá ensejo à denominada honra objetiva, diz que se trata daquilo que terceiros pensam sobre o sujeito. Então, honra objetiva é aquilo que terceiros pensam sobre determinada pessoa. Em outras palavras, a honra objetiva condiz com o conceito que a pessoa goza no seu meio social, que é a denominada reputação. Já no tocante ao aspecto subjetivo, da qual se origina a honra subjetiva, diz que se trata daquilo que a pessoa pensa de si própria, um sentimento sobre sua própria dignidade. Então é aquilo que a pessoa pensa dela mesma. Embora a doutrina, né, costume diferenciar a honra objetiva e a honra subjetiva, é certo que não se pode tratá-las de forma estanque. Eis que, por vezes, como adverte Rogério Greco, né, um doutrinador, uma palavra que pode ofender a honra subjetiva do agente também pode atingi-lo perante a sociedade do que faz parte. Por exemplo, chamar alguém de mau caráter, além de atingir a dignidade do agente, macula sua imagem no meio social. Então, quer dizer, e a distinção que ora fazemos, referência guarda importância apenas para a distinção entre os três tipos penais incriminadores. A gente vai ver, né, que a injúria ofende a honra subjetiva e a calúnia e a difamação ofendem a honra objetiva. Então essa distinção entre honra subjetiva e honra objetiva é muito mais para fazer uma diferenciação entre estes três crimes. E falando em crime, a gente vai começar estudando agora o crime de calúnia previsto no artigo 138 do Código Penal. A gente vai ver primeiro considerações iniciais, depois sujeitos do crime, depois tipo objetivo, depois tipo subjetivo, depois consumação e tentativa, depois propalar ou divulgar calúnia, depois calúnia contra os mortos, ainda calúnia contra os inimputáveis, né, ver se é possível calúnia contra inimputáveis, e por fim a chamada exceção da verdade. Bom, o artigo 138, que dispõe sobre o crime de calúnia, diz assim: artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Depois, parágrafo 3º, exceção da verdade. Admite-se prova da verdade, salvo se constituindo o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença recorrível. Se o segundo, se o fato é imputado a qualquer pessoa, das pessoas descritas no número 1, no inciso 1, do artigo 141, que é basicamente presidente da República e chefe de governo estrangeiro. E inciso 3º, se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Primeiro, considerações iniciais, né? A norma do 138, o crime de calúnia,
que, como já dito anteriormente, ofende a honra objetiva da vítima, vale dizer, sua reputação e fama perante terceiros. Então a calúnia trata da honra objetiva, que é a reputação e a fama do indivíduo perante terceiros. Bom, sujeitos do crime. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, razão pela qual a doutrina qualifica a calúnia como um crime comum. E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. A questão aqui é que a doutrina diverge se a pessoa jurídica pode ou não ser vítima, ser sujeito passivo de calúnia. E a grande maioria da doutrina entende que sim, quando se trata de crimes ambientais, nos quais a pessoa pode ser autora da conduta típica. Esses crimes ambientais estão previstos na Lei 9.605 de 98. O que acontece? A pessoa jurídica ela pode ser autora de crime ambiental. E sendo assim, ela pode ser vítima de calúnia se você imputa a esta pessoa jurídica falsamente a prática de um crime ambiental. Então isso é muito importante. Daí depois, se a vítima for presidente da República e o crime tiver conotação política, o fato ele vai ser regulado pela Lei de Segurança Nacional. Né? Mas é importante destacar que existe interpretação no sentido de que a Lei de Segurança Nacional não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988. É uma posição muito relevante. Diz que a Lei de Segurança Nacional não foi recepcionada, portanto você não aplicaria esse crime de calúnia existente ali nesta lei. Tá? Bom, agora a gente vai começar a estudar o tipo objetivo. Né? A conduta do tipo, né, o verbo núcleo é caluniar, que significa fazer uma falsa acusação, tendo o agente com tal conduta a intenção de afetar a reputação da vítima perante a sociedade. O tipo penal anuncia caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Né? Conforme Guilherme de Souza Nutti critica a redação, né, afirmando que caluniar já é atribuir, não precisaria colocar duas vezes, mas por uma questão de segurança o tipo colocou. Então você tem que imputar um fato determinado. Né? Diz lá, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato, então tem que ser um fato, uma conduta, e tem que ser uma conduta definida como crime. Então você calunia alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Então, em suma, o crime de calúnia é caracterizado quando a gente atribui e imputa a alguém falsamente fato definido como crime. Deve o agente, continuando, né? Deve o agente delitivo, portanto, imputar um fato determinado e não genérico, sob pena de restar descaracterizada a calúnia, tipificando eventualmente o crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal. Eu coloquei exemplo de fato determinado. João foi que ingressou no banco na semana passada e comandou o roubo da agência. Nesse caso, verifica-se que a atribuição de um fato determinado, no espaço e no tempo, somente configura o crime em cometa se for falso. Então, supondo, vou dar um exemplo. Eu sei que sumiu o celular da Mariazinha, só que a gente não sabe quem foi. Tá? Eu sei que não foi o Florisval. Mas daí, eu querendo ofender a honra do Florisval, eu falo, não, quem subtraiu o celular da Maria na semana passada foi o Florisval. Então veja, eu estou imputando um fato que eu sei que é falso, eu estou imputando ao Florisval um fato. É um fato definido. Se eu falar só que o Florisval é ladrão, que ele é roubador, que ele é bandido, isso é injúria. Porque para calúnia, o tipo exige que eu impute falsamente um fato. Tem que saber que é falso e tem que ser uma imputação certa, tem que ser um fato. Né? Daí considera-se falso o fato atribuído à vítima se ele sequer ocorreu ou, tendo ocorrido, não teve a vítima, né, como autor, coautor ou partícipe. Tá? Daí importante, né? Então, é aquilo que eu falei, além disso, tem que ser fato definido como crime. Crime não, quando você fala crime, são só os crimes, não entram aí as contravenções penais. Porque, lembrando, a gente tem o gênero infração penal, que admite duas espécies, o crime e a contravenção penal. O tipo aqui, ele fala crime. Então eu coloquei lá. Se o agente atribuir à vítima fato definido como contravenção penal, por exemplo, João é dono de uma banca do bicho, não se configura o crime de calúnia, que pressupõe imputação de fato definido como crime. Se eu imputar a alguém um fato definido como contravenção penal, isso pode hipoteticamente configurar o crime de difamação, previsto no artigo
139 do Código Penal, 139. Mas não configura calúnia, porque tem que ser um fato definido como crime, né? Como eu sempre digo, no direito penal, todas as palavras têm importância, não existem palavras irrelevantes no direito penal. Aí, tipo subjetivo, né? O elemento subjetivo da conduta é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do agente de atribuir a alguém, sabendo ser falso, né, um fato definido como crime. Além desse dolo genérico, digamos assim, existe ainda o elemento subjetivo do tipo, qual seja o animus diffamandi, que é a intenção de ofender a honra da vítima. E aqui cabe uma explicação a mais do que está aí no slide. O que acontece? Para que você tenha o dolo específico, tem que ter o animus diffamandi, que é a vontade de ofender a honra objetiva da vítima. Por quê? Pode ser que eu fale uma coisa desabonadora, mas que não tem intenção de ofender a honra da vítima. E daí entram duas questões. Uma é o chamado animus narrandi e outra é o chamado animus jocandi. No animus narrandi, eu tenho a intenção de narrar um fato, de contar uma história que eu ouvi. Eu não tenho a intenção de ofender a vítima, eu tenho a intenção de contar uma história. Isso chama animus narrandi. E existe também o chamado animus jocandi, que é quando eu tenho a vontade de fazer uma brincadeira. Então, se eu quero fazer uma brincadeira, fazer uma graça, eu não tenho a intenção de ofender, não tenho o animus diffamandi. Isso acaba desnaturando o crime, não havendo crime de calúnia. Isso se aplica também para os crimes de difamação e injúria, né? O animus narrandi e o animus jocandi. Então, se eu conto que eu ouvi falar que o Floresval subtraiu o celular, né, isso é animus narrandi, eu estou apenas narrando um fato. Mesma coisa se eu querendo brincar com o Floresval, falar, foi você que furtou o celular da Mariazinha, né, tal. Zoando ele, vai haver aí o chamado animus jocandi e, portanto, não haverá o crime de calúnia ou qualquer crime contra a honra. Né, consumação e tentativa, né, consuma-se o crime de calúnia no momento em que a falsa atribuição de fato criminoso chegar a conhecimento de terceiros. Então, consuma a hora que chega no ouvido de um terceiro, ainda que só uma pessoa, independentemente da circunstância macular a honra da vítima ou não. Então ele se consome na hora que chega no ouvido ou chega a informação para outra pessoa. Uma pessoa só precisa. E por isso é um crime formal. Tá? Eu coloquei, né? Ainda que de fato a reputação do ofendido não seja abalada, entende-se consumado o crime. Trata-se, portanto, de um crime de natureza formal. Então não importa se a honra objetiva da vítima foi abalada ou não. Terceiras pessoas tendo conhecimento desta calúnia, está configurado o crime por se tratar de crime formal. Além disso, é possível a tentativa, né? Se, por exemplo, os atos executórios ocorrem por escrito e os papéis caluniadores não chegam ao conhecimento de terceiros, né? Por escrito também seria possível por meio eletrônico. Depois, propalar ou divulgar calúnia. Coloquei lá. A norma do parágrafo 1º do artigo 138 do Código Penal também pune a conduta daquele que simplesmente propala ou divulga a falsa imputação de fato definido como crime, desde que saiba a falsa. Então quem sai repassando a história comete também calúnia, desde que saiba da falsidade da imputação. Nesse caso, aquele que simplesmente repassar a calúnia estará, por óbvio, caluniando a vítima. Eis que esse estará atribuindo o fato definido como crime, sabendo o falso. É lógico, tem que saber a falsidade, tem que conhecer a falsidade da imputação, e conhecendo a falsidade, propalando ou divulgando a calúnia, também cometerá o crime. Depois, calúnia contra os mortos, né? A norma do parágrafo 2º do artigo 138 do Código Penal também pune a calúnia contra os mortos. Nesse caso, como as pessoas que já morreram, as vítimas não serão propriamente elas, que já sequer contam com propriedade jurídica, mas seus familiares. Então aqui considera-se que as vítimas são os familiares das pessoas que já morreram. Por quê? As pessoas que já morreram ainda possuem honra objetiva. Ainda que elas não tenham mais existência, nem física, nem jurídica, o que acontece é que elas têm uma honra que seus familiares desejam preservar, né? Uma honra objetiva que seus familiares desejam preservar, e por isso é punida também a calúnia contra os mortos. Daí, calúnia contra inimputáveis, é possível? Eu coloquei, aos adeptos da teoria tripartida do crime, que eu também sou, né? Que divide o crime em fato típico, ilícito e culpável, o inimputável por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado,
embora pratique os dois primeiros elementos do crime, é isento de pena, pelo qual a culpabilidade estaria afastada. Em outras palavras, o louco, né, ou mesmo menor de idade, não pratica crime. E o mesmo pode dizer com relação aos inimputáveis por idade, né, de 18 anos, que não se submetem ao Código Penal, mas apenas à legislação específica, que no caso é o Estatuto da Criança e Adolescente. Quer dizer que os inimputáveis é possível praticar calúnia, embora eu não possa praticar crime. Né? O legislador utilizou os termos fato definido como crime e não prática de crime. Tá? Isso é importante, quer dizer. O que acontece? O legislador falou fato definido como crime e não crime. E como eu digo, as palavras do direito penal importam. Então o legislador, quando ele fala fato definido como crime, um doido, uma pessoa que é inimputável, ela comete um fato definido como crime. Ela não comete crime, mas ela comete um fato definido como crime, que é um fato assemelhado àquele que está previsto na lei penal. Mesma coisa o inimputável. O inimputável, ele comete um ato infracional equiparado a um crime. Então, por falar fato definido como crime, os inimputáveis, seja por doença, seja por idade, também podem ser vítimas do crime de calúnia, né? Eles podem ser objetos do crime de calúnia. Tá? Concluímos, percebe que é possível, portanto, que inimputáveis, embora não pratiquem crime, em seu sentido técnico-jurídico, possam ser vítimas do crime de calúnia. Então, se eu imputo para o Marcelinho, 13 anos, fala, foi o Marcelinho que subtraiu o celular da Mariazinha. Em tese, se eu sei que essa imputação é falsa, eu vou cometer o crime de calúnia. Porque ainda que ele cometa ato infracional, esse ato infracional é equiparado a um fato definido como crime. Então, sim, os inimputáveis podem ser vítimas do crime de calúnia. Depois, para encerrar essa parte da calúnia, a exceção da verdade. Qualquer nome, parágrafo 3º do artigo 138 prevê o chamado Instituto da Exceção da Verdade. Trata-se de um incidente processual que deve ser obrigatoriamente enfrentado pelo magistrado antes da sentença final, visto que pode conduzir à absolvição do autor do crime, do suposto agente delitivo. A lei penal admite que a pessoa que atribuiu ao terceiro fato definido como crime comprove a veracidade da imputação. Por isso chama exceção da verdade. Você permite que o terceiro comprove a veracidade da imputação. Logo, se o crime de calúnia pressupõe a atribuição falsa de um fato definido como crime, a exceção, que é uma espécie de defesa da verdade, pode tornar a conduta atípica, porque você vai lá e prova que o crime aconteceu, não é mentira aquilo que aconteceu. Assim, pode o autor da suposta calúnia provar que a pretensa vítima realmente praticou o fato definido como crime, razão pela qual a sua imputação seria verdadeira e não falsa. Todavia, a lei previu algumas situações nas quais a exceção da verdade é vedada. Primeira hipótese, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então aqui se o caso é de ação penal privada. Daqui, se o crime for de ação penal privada e a vítima sequer intentou a competente queixa-crime, torna-se impossível que um terceiro, que não a própria vítima, queira provar a ocorrência de um crime que o diretamente interessado não teve interesse em demonstrar. Então, se nem a vítima do crime de ação penal privada teve interesse em demonstrar, não pode ser o caluniador que vai querer. Outra situação ocorre se o autor da calúnia atribui a alguém o fato definido como crime de ação penal privada e ainda não houve condenação definitiva, irrecorrível. Tá? Então o que acontece? Se tiver uma sentença recorrível, até pode. Agora, se o crime de ação penal privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, não tem exceção da verdade. Agora, se ele foi condenado, daí sim. Tá? Se houve uma condenação por sentença irrecorrível, daí sim pode haver a exceção da verdade. Depois, se o fato imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Eu falei, referida a norma faz alusão ao presidente da República e chefe de governo estrangeiro. Nesse caso, ainda que referidas pessoas houvessem praticado o crime, o Código Penal não admite a sua comprovação. E há quem sustente que essa vedação, a exceção da verdade, violaria o princípio da ampla defesa, que eu concordo, tá? Porque é presidente da República, chefe de governo estrangeiro, você não pode provar a exceção da verdade. Isso viola a ampla defesa. Porém, está previsto em lei, então muito difícil os juízes admitirem exceção da verdade nesses casos. Depois, se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. No caso em tela, se a justiça já absolveu de maneira irrecorrível, transitou em julgado,
a vítima do crime de calúnia não poderá por querer provar, né, algo sobre o qual não cabe mais, algo sobre o qual não cabe mais discussão, sobre o qual já houve trânsito em julgado. Então o que acontece? Se o indivíduo já foi absolvido, não tem como se provar a exceção da verdade, porque ele foi absolvido, a justiça entendeu que ele é inocente, então neste caso também não caberá exceção da verdade. Bom, depois continuando, a gente vai ver o crime de difamação previsto no artigo 139 do Código Penal. E para ver a difamação, a gente vai ver primeiro considerações iniciais, depois sujeitos do crime, depois tipo objetivo, depois tipo subjetivo, depois consumação e tentativa e, por fim, a exceção da verdade, que é um pouco diferente do que acontece na calúnia. Então diz assim o artigo 139 que dispõe sobre a difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Da exceção da verdade, parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então aqui a gente tem uma questão um pouco diferente da calúnia, né? Calúnia você imputa falsamente um fato definido como crime, e aqui você imputa um fato ofensivo à reputação, ainda que verdadeiro. Tá? Aqui não tem como elemento do tipo a falsidade do fato. Pode ser um fato verdadeiro, desde que ele seja ofensivo à reputação. Então, primeiro, considerações iniciais, né? A difamação é um crime que atenta contra a honra objetiva da vítima, vale dizer, sua reputação e fama no meio social. Sujeitos do crime, né? Difamação ela pode ser praticada por qualquer pessoa, tratando-se depois do crime comum, e a vítima também pode ser qualquer pessoa. Né? Daí questiona se a pessoa jurídica pode ser vítima de difamação. E entende-se majoritariamente que sim, eis que as empresas gozam de reputação no mercado. Né? Em suma, as pessoas jurídicas têm uma imagem a ser preservada, pela qual sua honra objetiva pode ser maculada. Então, uma empresa também pode ser objeto de difamação. Ela pode ser objeto de calúnia, pode ser vítima de calúnia, sujeito passivo de calúnia, só nos casos de crimes ambientais. Mas difamação pode ser em qualquer caso. Então, supondo que eu diga que uma empresa X que fabrica roupa, uma marca de roupas, se utiliza de trabalho escravo de bolivianos do Brás. Isso, em tese, não é crime para a pessoa jurídica, mas é um fato desonroso, é um fato que macula a honra dessa pessoa jurídica, então ela vai ser vítima aí no caso de crime de difamação. Tipo objetivo. Né? A conduta típica corresponde ao verbo difamar, que significa desacreditar uma pessoa, maculando a sua reputação no meio social. Eu coloquei lá, parecido com a calúnia, a difamação pressupõe que haja a imputação de um fato, não de um fato definido como crime, mas que tenha a possibilidade de ofender a reputação da vítima. Então aqui tem um fato específico que tem a possibilidade de ofender a reputação da vítima. O tipo penal, né, segundo Guilherme Souza Nunes, também foi repetitivo, já que difamar significa exatamente imputar um fato desairoso, silenciando a respeito da veracidade ou falsidade dele. Então aqui, como eu já disse, não importa se o fato é verdadeiro ou falso. Tá? O tipo não exige que seja um fato falso. Pode ser um fato verdadeiro e mesmo assim estará configurado o crime. Isso é muito importante. Né? Daí, em suma, difamar a vítima significa imputar-lhe fatos maculadores de sua fama ou objetiva, ainda que verídicos. E a doutrina traz um exemplo aí que eu vou colocar. Né? Porque é o que a doutrina traz. Exemplo, João, todas as sextas-feiras, sai com travestis. Esse é um exemplo que a doutrina traz. Falar que a pessoa sai com travestis, ou que a pessoa frequenta prostíbulos, ou que a pessoa é de vida fácil. Tudo isso, né? Que a pessoa vai na zona, vai encher a cara no bar. Tudo isso são fatos desonrosos que podem configurar o crime de difamação. Daí, tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do agente de atribuir a alguém, ainda que verdadeiramente, fato ofensivo à reputação. E além do dolo genérico, né, existe o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, qual seja o ânimos difamante. Né, aqui tem que ter a vontade de ofender a honra objetiva da vítima. E aqui vale as mesmas considerações que eu fiz na calúnia. O ânimos difamandi e o ânimos jocandi, neste caso, afastam a incidência do crime por afastarem o elemento subjetivo do tipo.
Daí consumação tentativa. Parecido com a calúnia, que é o crime formal também. Porque consuma-se o crime de difamação quando ofensa a reputação da vítima chega ao conhecimento de terceiros, ainda que uma só pessoa, independentemente de haver um resultado lesivo à fama. Trata-se, portanto, de crime formal que independe do resultado naturalístico. Então, o crime formal chegou ao conhecimento de um terceiro, essa difamação, está consumado o crime, ainda que essa informação, que essa ofensa, não seja apta a macular a honra objetiva da vítima. E admissível tentativa, por exemplo, se a difamação é feita por escrito e não chegar a conhecimento de terceiros por extravio de papéis. Exemplo, né? Eu vou difamar alguém por e-mail, dá um pau no servidor, não chega o e-mail. Nesse caso, vai haver uma difamação tentada, assim como ocorre com a calúnia também. Depois, exceção da verdade, previsto no parágrafo único. Só que é importante, que é bem diferente da calúnia, tá? Porque lá, somente admitir a exceção da verdade, né, a defesa da exceção da verdade, se o agente tentar comprovar que o fato ofensivo é ofensivo à reputação de funcionário público, foi efetivamente praticado e se tiver relação direta com o exercício das suas funções. Então, se a vítima é funcionário público e o fato imputado, o fato desonroso imputado, tem relação direta com o exercício das suas funções, é possível que o autor do crime, né, que o réu, faça um pedido de exceção da verdade para comprovar que isso é verdadeiro. Daí, diz que a administração pública é a admissão da verdade nesses casos pelo fato de que um dos seus princípios informadores é o da moralidade, bem como da eficiência. Então, é de interesse do Estado comprovar esse fato desonroso, porque ele pode eventualmente servir para punir o funcionário público faltoso. Essa é a questão aqui da exceção da verdade na difamação. Daí, continuando, a gente tem injúria, né, o artigo 150 do Código Penal. Deixa eu tomar uma água aqui, minha boca secou. Vou pegar minha aguinha aqui, para a gente poder continuar a nossa aula. E acabou minha água. Então, a gente tem aqui o artigo 140 do Código Penal, crime de injúria. Conteúdo. Com as ações iniciais, depois sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação tentativa, exceção da verdade, perdão judicial e injúria qualificada. São esses os tópicos que nós vamos estudar no crime de injúria. Então diz assim o artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz poderá deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2º. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Daí, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considera aviltantes, isso é chamada injúria real, né? Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, essa é chamada injúria racial, pena de 1 a 3 anos e multa. Tá? Então a gente vai ver depois no final, né, a injúria real e a chamada injúria racial também. Considerações iniciais, né? Trata-se de crime que ofende a honra subjetiva, tá? Injúria ofende a honra subjetiva da vítima. Vale dizer, sua dignidade ou o seu decoro, que é a autoimagem da pessoa. Isto é, a avaliação que cada pessoa tem de si mesma, nas palavras do Guilherme de Souza Nutti. Portanto, o objeto jurídico do crime em estudo é a honra subjetiva e não a objetiva, que é protegida pelos crimes de calúnia e difamação. Aqui na injúria é a honra subjetiva, que é o que a pessoa pensa dela mesma. Bom, os sujeitos do crime. O sujeito ativo da injúria pode ser qualquer pessoa, tratando-se, pois, de crime comum. E, em tese, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. E dizemos aqui, em tese, pelo fato do crime análise depender de ofensa à dignidade ou decoro da vítima. Em algumas circunstâncias, torna-se impossível que o ofendido entenda que sua autoestima foi ferida. Um exemplo aqui, criança de tenra idade e doentes mentais sem capacidade de discernimento. Então, se eu xingo o bebê, fala, seu burrinho. Para um bebê, seu burro. Quer dizer, como aqui lida com a subjetiva, que é a autoimagem da pessoa, isso não vai afetar o bebê. Tá? Então daí não haveria crime por conta que ele não poderia ser sujeito passivo desse crime. Mesma coisa, talvez uma pessoa que seja surda, muda e cega.
Nesse caso também não teria como ofender a honra subjetiva dela. Ou eu tentar ofender por palavra uma pessoa surda que ela não está me olhando. Daí teria crime impossível, né? E tal. Então, quer dizer, para que você, o sujeito passivo aqui, a vítima tem que ser alguém que tenha capacidade de compreender essa violação à própria autoimagem. Tá? Daí, lembramos que o crime pressupõe que a vítima se veja e entenda lesada em sua autoimagem, o que nem sempre é possível. Daí, não se admite o crime de injúria contra pessoa jurídica, já que a honra subjetiva é própria das pessoas naturais e não de uma ficção legal. Então, pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo, não pode ser vítima do crime de injúria. Tá? E por fim, existe uma discussão na doutrina, e é importante dizer isso, que até mesmo os desonrados podem ser vítimas do crime de injúria. Tá? Dizendo-se a doutrina, né, que sempre há uma gota de dignidade ou decoro a se resguardar, por mais desonrada que seja a pessoa. Existe uma discussão, por exemplo, antigamente, se configuraria ou não injúria você ofender uma prostituta, ou um vagabundo, ou um ladrão. Né? Eu coloquei o exemplo aí por causa disso, porque a doutrina discutia isso. E hoje considera-se que sim, há crime. Ainda que o cara seja um vagabundo, um ladrão, um safado, se você ofender ele, na sua dignidade ou decoro, vai se configurar o crime de injúria. Bom, tipo objetivo. Isso aqui é muito importante, tá? Tem uma diferença aqui. Coloquei lá, enquanto nos crimes de calúnia e difamação o agente imputa um fato definido como crime no primeiro ou ofensivo à reputação no segundo, na injúria isso não se verifica, que você não tem imputação de um fato. Tá? No crime de injúria, o agente ofende a vítima atribuindo-lhe uma qualidade negativa. Aqui você não atribui um fato, você atribui uma qualidade negativa. Atribuir um fato é falar que o Mariozinho furtou o celular da Mariazinha. Atribuir uma qualidade negativa é dizer que o Mariozinho é ladrão, que o Mariozinho é safado, que ele é FDP, que ele é vi, né, que ele é um mer, né? Não vou ficar xingando aqui para o YouTube não caçar meu vídeo. Mas xingar ele, falar que ele é burro, é orelhudo, isso é injúria, que é bobão, né? Porque você está atribuindo uma qualidade negativa. Infamante é aquilo que ele pensa de si mesmo, ofendendo a sua autoestima. Então aqui eu não imputo um fato, eu imputo uma qualidade negativa. Tipo subjetivo, não. Além do dolo, né, o dolo genérico, que é a vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva da vítima, exige-se o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, que é o chamado animus injuriandi, ou seja, a intenção de sua fala, gesto ou escrito lesar a autoestima do ofendido. Então, isso é uma coisa importante, tá? Que eu acabei não falando na correria, mas todos os crimes, calúnia, difamação e injúria, eles podem ser cometidos por fala, gesto ou escrito. Então, posso fazer eles falando, seu bobo, seu burro. Posso fazer por gesto, fazer um gesto, tipo esse aqui, para a pessoa. Ou por algum tipo de escrito, mesmo que desenho, mesmo que simbólico, tá? Então, se eu fizer um desenho, pode ser ofensivo, etc, tá? E aqui aplica a mesma história, né, com relação ao animus narrandi e o animus jocandi. Tá? Tanto o animus narrandi quanto o animus jocandi não configuram um crime. Então, se eu chego meu amigo e falar, seu bobão, seu otário, zoando ele, isso não é crime, isso é admitido, porque haveria o animus jocandi, que é a vontade de brincar. Daí, consumação e tentativa, que é importante, também tem diferença. Consuma-se o crime no momento em que a imputação de qualidades negativas chega ao conhecimento da própria vítima. Então aqui o crime se consuma quando a imputação negativa chega ao conhecimento da própria vítima e não de terceiros, como ocorre na calúnia e na difamação. Então que é quando chega ao conhecimento da própria vítima. Daí, não se exige que a pessoa se sinta de fato ofendida, bastando a potencialidade lesiva da conduta, chamando-se o crime de estudo de formal. Então, o crime formal. Então, não importa aqui se a vítima se sentiu ofendida ou não. Sendo uma qualidade desonrosa, está configurado o crime. Daí, admite forma tentada, por exemplo, se a injúria é por escrito, o papel não chega às mãos da vítima por desvio ou extravio. Tá? Então, quer dizer, aqui também admite tentativa. Bom, para encerrar, né, a questão da exceção da verdade, quer dizer, encerrar na verdade não, que a gente vai ver depois as formas qualificadas, mas sobre a exceção da verdade, obviamente não é admitida a exceção da verdade. Seria absurdo, por exemplo, imaginar-se a prova de que a vítima é de fato um verme fétido, imundo. Coloquei aqui um exemplo. Como é que eu vou provar
como que eu vou fazer uma exceção da verdade para provar que a pessoa é um verme fétido e imundo? Não dá. Por mais que o cara seja mesmo, eu não posso tentar provar isso, então não é admitida a exceção da verdade na injúria. Daí, como no crime de injúria não se atribuem fatos, mas qualidades, torna-se impossível querer prová-las verdadeiras. Diferentemente da calúnia e difamação, né? Nela se atribuem fatos, os quais podem ter ocorrido ou não. Daí, perdão judicial. Né? Pode o juiz deixar de aplicar a pena, que é o perdão judicial, né? Uma causa extintiva da punibilidade, nas seguintes hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 140. Primeiro, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. Então, se o próprio ofendido provoca a injúria, neste caso será admitido o perdão judicial, fica provocando para o outro xingar. E também quando houver a chamada retorção imediata, que consista em outra injúria. Então, por exemplo, eu estou passando, alguém me xinga, fala, seu bobão, eu falo, seu otário. Isso é retorção imediata. Retorção imediata é como se fosse uma legítima defesa de injúria por meio de outra injúria. Então o cara me chamou de bobão, eu chamei o cara de otário. Para mim, o juiz pode aplicar o perdão judicial, porque eu estava no fundo me defendendo do que o outro cara falou. Isso chama retorção imediata. Tá? Daí coloquei, no primeiro caso, a vítima das provocações, ela tem nas provocações do indivíduo um combustível, né, para o seu ato de injuriar. E na segunda hipótese, embora o agente injurie a vítima, esta revida imediatamente logo após a injúria, de tal forma que também atribua ao seu autor inicial um fato ofensivo à dignidade ou decoro. Né? Nesse caso, ninguém vai responder por injúria, dado o perdão judicial, que é uma causa extintiva da punibilidade. Depois, a gente tem as formas de injúria qualificada. Tá? São basicamente duas formas de injúria qualificada: a injúria real e a injúria racial, mas é que eu dividi em três, né? Para colocar contra idoso deficiente separado da racial, que fica mais fácil de estudar. Então, a primeira injúria qualificada que a gente tem é a injúria real, que ela está prevista no parágrafo 2º do artigo 140, e que ocorre quando o agente vale-se de lesões corporais ou vias de fato, né? Porque lá, valendo que a injúria real ocorre quando o agente, valendo-se de lesões corporais ou vias de fato, tenciona não diretamente atingir a integridade corporal ou a saúde da vítima, mas atingir-lhe a dignidade ou o decoro. Opta o agente, em vez de injuriar a vítima com palavras ou escritos, produzir-lhe um insulto de maneira mais agressiva. Exemplo, tapa no rosto, a cusparada, né, o cuspe na face, empurrão diante de várias pessoas. Né? Contudo, né, de tal situação, deve vislumbrar que a intenção do agente foi de ofender a autoestima da vítima. Daí a palavra aviltante prevista na qualificadora analisada. Então o que acontece? Aqui é quando você usa um meio físico para cometer o crime de injúria. Você utiliza alguma forma de contato físico para cometer a injúria. Seja ele uma lesão corporal, seja ele uma vias de fato. Vias de fato é uma agressão que não deixa marcas, né? Que não deixa resultado naturalista. Estou supondo, deixa eu abrir a janela aqui um pouco. Um exemplo bastante comum é montar de cavalinho. Supondo que eu quero humilhar o Floresval. Eu vejo ele, eu vou lá e subo nele, vai. Isso é uma injúria real. Mesma coisa, dá um tapa no rosto, é uma injúria real. Cuspir na cara de outra pessoa é uma espécie de injúria real. Tá? Então essas são as espécies de injúria que você tem uma espécie de contato físico e ela é uma espécie qualificada, uma injúria real. Tá? Daí, de qualquer modo, o legislador irá punir o agente pela violência de maneira autônoma. Exemplo, se do tapa a boca da vítima fica machucada e sangra, além da injúria, um agente responderá pela lesão corporal. Tá? E no tocante às vias de fato, a doutrina entende que serão absorvidas pelos crimes contra a honra. Porém, se deixar uma lesão corporal, daí vão ser somadas as penas da injúria com a pena da lesão corporal. Então, se eu subir no cara de cavalinho e eu machucar as costas dele, eu vou responder pela lesão corporal junto com a injúria real. Depois, injúria qualificada pelo preconceito de raça ou cor, que é denominada injúria racial. Prevista na primeira parte da norma do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, restará configurada quando o agente, para injuriar a vítima, utiliza-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Assim, estaremos diante de uma qualificadora encomenda-se o agente, por exemplo, injuriar um judeu, afirmando que todo judeu é corrupto e mão de vaca, né? Esse é um exemplo da doutrina, ou um negro, afirmando que todo negro é ladrão e desonesto. Tá? Esses são dois exemplos.
O que acontece? A injúria racial, ela se configura quando você utiliza elementos de raça, cor, etnia, religião ou origem, que pode ser origem nacional ou origem nacional ou local, né, ou regional. Então o que acontece? Você não tem aqui a questão de opção sexual. Então quando a injúria se dá por opção, por uma questão relativa à opção sexual, vai ser injúria comum por faltar o elemento aí do tipo, aí por faltar o elemento do tipo para qualificar a injúria quando se dá por opção sexual. E é importante destacar aqui que injúria racial não é racismo, tá? O crime de racismo, previsto na lei de racismo, ele ocorre quando você impede o acesso da pessoa para um determinado local, quando você obsta o acesso, quando você impede o ingresso da pessoa na faculdade, quando você impede a contratação da pessoa no trabalho, e não quando você ofende a pessoa. Então, injúria racial não é racismo. Cuidado com isso, tá? Muita gente confunde, mas são crimes diferentes. A injúria racial é atribuir uma qualidade negativa em razão de raça, cor, etnia, religião ou origem. Agora, o racismo é quando você impede o acesso, obsta emprego, obsta acesso ao concurso público, etc., que são crimes considerados mais graves. Tá? Depois, a injúria contra o idoso ou deficiente. Né, quando para cometer a injúria o agente ofender a vítima da pessoa idosa ou portador de deficiência, a pena de 1 a 3 anos. E essa norma ela foi inserida no Código Penal pelo Estatuto do Idoso. E o NUT cita como exemplo, né, fala assim, não atendemos múmias nesse estabelecimento, ou aleijado só dá trabalho, esse tipo de ofensa configuraria o crime de injúria contra idoso ou deficiente, também previsto no Código Penal. E daí, para fechar nossa aula, nós temos as chamadas disposições gerais, que elas estão previstas nos artigos 141 a 145 do Código Penal. Então, primeiro a gente vai ver as formas majoradas, depois exclusão do crime, depois retratação, daí pedido de explicações e, por fim, ação penal. Primeiro, as formas majoradas. Né? O artigo 141 diz assim, as penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso primeiro, contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso segundo, contra funcionário público em razão das suas funções. Inciso terceiro, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso quarto, contra pessoa morta de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto nos casos da injúria. E para primeiro, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Tá, e nos termos do 4.1, né, as penas são aumentadas de 1/3 se os crimes já estudados, primeiro, né, calúnia, difamação e injúria forem praticados. Primeiro, contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Tá? Depois, contra funcionário público. Esse aqui é importante porque tem que ser em razão das suas funções. Se o funcionário público está fora das suas funções ou é em razão de outra coisa que não é sua função pública, isso não aumenta a pena da injúria. Só vai aumentar se for em razão das suas funções. Tá aí. Inciso terceiro, que é bastante importante. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Várias pessoas, a doutrina considera mais que 3 pessoas. Então, se eu falo numa sala de aula, num lugar público, sei lá, na Praça da Sé, isso qualifica, assim como também o meio que facilite. E a internet e as redes sociais são considerados meios que facilitam a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então, por exemplo, se eu monto um blog para xingar alguém, ou se eu xingo alguém pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por um meio de fácil divulgação, esses meios são considerados de fácil divulgação, porque eles permitem uma divulgação ampla, muito mais do que teria normalmente se eu fosse falar isso aí para outras pessoas, então isso aumenta a pena. Daí, contra a pessoa maior de 60 anos, ou portador de deficiência, exceto no caso de injúria, porque lá na injúria a gente tem a injúria contra idoso ou deficiente, que é um crime próprio. Então não vai incidir esse aumento de pena, que só incide na calúnia e na difamação. Na última hipótese, supra excetuou-se a injúria pelo fato que eu já falei, né? Por fim, parágrafo 1º do 141 menciona a aplicação da pena em dobro se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Daí trata a situação mais duramente punida pela lei, tendo em vista a torpeza do crime, demonstrando que o agente por dinheiro ou sua mera expectativa ofenda a honra de terceiros. Então, se é pago, a injúria, a calúnia de difamação é paga ou tem uma promessa de pagamento, isso aumenta a pena porque é considerado mais grave a pessoa que faz crimes contra a honra mediante pagamento. Tá? Fica recebendo para xingar os outros. Depois, exclusão do crime. O artigo 142, que é bastante importante, diz assim,
não constitui injúria ou difamação punível. Inciso primeiro, a ofensa enrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou seu procurador. Se o segundo, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Se o terceiro, conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 2, responde pela injúria e pela difamação quem lhe dá publicidade. Então, a norma 4.2 traz algumas causas específicas de exclusão do crime, que seria uma excludente da ilicitude, né? Conduta típica, porém ilícita, apenas no tocante à difamação e à injúria, não se aplica para a calúnia, tá? Calúnia não tem aplicação aqui, só difamação e injúria. Primeiro, é a chamada ofensa enrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Então, assim, nas causas judiciais é normal que as pessoas atribuam condutas desonrosas ou atribuam à pessoa uma qualidade ruim ou uma conduta desonrosa. Então, difamação ou injúria. Se isso aí estiver dentro dos limites da causa, não configura crime. Vou dar um exemplo. Eu estou discutindo uma causa de separação. E eu tenho que dizer que o cônjuge, que não é o meu cliente, né, outro cônjuge, ele era um safado, pilantra, que traiu o meu cliente. Eu vou lá e vou dizer isso com todas as letras, porque isso está no limite da discussão da causa. Agora, se eu estou discutindo o uso capião do imóvel, estou discutindo um aluguel, por exemplo, eu falo que o cara é um safado, maconheiro, que ele trai a esposa, isso não está no limite da causa e daí sim eu vou responder. Agora, se ficar dentro dos limites da causa, não vou responder pelo crime. Depois, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então aqui existem vários tipos de crítica, que pode ser literária, artística ou científica. Nesses ramos, as pessoas que atuam nesses ramos estão sujeitos a críticas. Por exemplo, uma banca de TCC, as críticas que o candidato sofre lá são críticas de natureza científica. Posso falar, seu trabalho está uma porcaria, por conta disso, isso não vai ser crime. Porque faz parte da crítica científica. Só vai ser crime se eu tiver intenção inequívoca de injuriar ou difamar. Que não é a maioria dos casos. Tá? A maioria dos casos a crítica é feita em razão da necessidade do desenvolvimento da ciência. Então, eu sou um crítico de arte, eu vejo uma peça e acho uma porcaria, eu vejo um filme e acho uma porcaria, eu vou lá e meto a boca. E isso não é ofender, porque é minha função criticar. Né? A sociedade só evolui quando você tem crítica literária, artística ou científica. Depois, também não configura o crime o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Exemplo, certidão assinada por escrivão, dando conta da existência de maus antecedentes do réu. Então faz parte da função do funcionário fazer isso e não configura crime, se ele faz isso no cumprimento do seu dever de ofício. Daí, no caso da ofensa enrogada em juízo ou da opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, pune-se o terceiro que dá publicidade aos fatos ocorridos. Então, eu como advogado, como procurador, né, eu posso xingar na peça. Só que o terceiro que vai lá e dar publicidade ele sim vai responder. É isso que está dispondo dessa norma aí. Daí, retratação. 143 expõe assim: o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando os meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Vai colocar lá: extingue-se a punibilidade daquela pessoa que atribui a alguém um falso fato devido como crime, calúnia ou desonroso, difamação, se até a sentença de primeiro grau retratar-se do que fez, que é basicamente pedir desculpa, né? Se o faz até a pressão judicial ser efetivada em primeira instância, o querelado, réu da ação penal privada, ficará isento de pena. Tal instituto tem por objetivo restabelecer a honra objetiva da vítima, que se vê com as atitudes do réu, livre da má reputação conferida pelo agente. Então, assim, o agente se retrata, ele publica essa retratação, né? Se você negocia como vai ser a publicação dessa retratação, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e tal, retratou-se e isso extingue a punibilidade. Daí, ainda com a edição da chamada Lei do Direito de Resposta e Retificação, que é a Lei 13.188 de 2015, criou-se a norma do parágrafo único que dispõe que nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação
Utilizando os meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Com isso, a retratação nessas hipóteses pode-se realizar pelos mesmos meios, desde que assim concorde expressamente o ofendido, na medida que, eventualmente, a publicidade dada para a retratação, por meio de massa, pode lhe ser prejudicial. Então, o ofendido tem que concordar, se for sem meio de comunicação, porque daí a retratação pode ser pior do que a ofensa, dependendo do caso. Por isso que a norma prevê isso. Depois, outra coisa importante, os pedidos de explicações, assim. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatoriamente responde pela ofensa. Essa parte final não se aplica mais porque ela viola o princípio da culpabilidade. Mas a parte inicial ainda se aplica ao chamado pedido de explicações. Coloquei lá. Não havendo certeza da intenção do agente a proferir impropérios contra alguém, poderá o suposto ofendido, a vítima, pedir explicações em juízo ao suposto ofensor, a fim de que se tenha certeza ou probabilidade de que tenha havido injúria, calúnia ou difamação. Daí, se o suposto ofensor não comparecer em juízo para prestar esclarecimentos ou a critério do juiz não der expressão de maneira satisfatória, poderá vir a ser criminalmente processado. Quer dizer, não quer dizer que ele é culpado, porque quem prova a culpa é a acusação. Tá? Porque assim, essa parte final do 144 dá a entender que o indivíduo, se não prestar esclarecimento, ele é culpado. Não, não é assim. Não é que ele é culpado. Ele pode ser culpado se eventualmente ele for condenado numa ação penal, porque não existe responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade penal objetiva, ela vai contra o princípio da culpabilidade, então essa parte final aqui ela não se aplica muito mais. Tá? Daí depois, ação penal. Isso aqui é para finalizar nossa aula, sobre crimes contra a honra, questão da ação penal. Diz assim o artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, quando fala que é mediante queixa, que é ação penal privada. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, que é injúria real, da violência resulta lesão corporal. Então, se resultar lesão corporal, vai ser ação penal pública. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do primeiro caput do artigo 141, quando é contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 1 do mesmo artigo, que é quando é praticado contra o funcionário público em razão de suas funções, bem como nos casos do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que é a chamada injúria racial. Em regra, os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria exigem a atuação da vítima, que deverá, no prazo legal, oferecer a competente queixa-crime. Tratam-se, portanto, de crimes de ação penal privada. Então, a regra é que os crimes contra a honra são de ação penal privada. Tá? Todavia, deixa eu fechar aqui, tem um cachorro latindo, Todavia, a ação poderá ser pública no caso de injúria real, praticada com violência ou vias de fato, Que daí a ação penal vai poder ser pública. Tá? Mas o tipo fala injúria real, se da violência resulta lesão corporal. Já no crime que for praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, a ação penal fica condicionada à requisição do ministro da Justiça. E, em se tratando de crime contra a honra de funcionário público, razão das suas funções, a ação penal será pública condicionada à representação do ofendido. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula 714, permite a legitimidade concorrente do ofendido mediante queixa e do MP mediante denúncia, desde que haja representação. Então, o servidor público, se quiser, ele pode fazer a queixa-crime por meio do advogado, ou pode representar, e daí o Ministério Público vai fazer como se fosse uma ação penal pública. E por fim, na injúria racial, prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, igualmente o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Bom, e assim a gente chega ao final dessa aula de crimes contra a honra, bastante longa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, a curtida aí, sei lá o quê. Muito obrigado e até mais.